81. Em uma unidade de saúde foram prescritas 60 unidades internacionais de insulina NPH, a ser administrada via subcutânea. Paciente diabético. Ao preparar a medicação, no entanto, o profissional de enfermagem notou que não havia seringas próprias para o I. Estão disponíveis apenas seringas de 13 ml. Neste caso, para atender a prescrição, o profissional deve aspirar desta seringa o volume de insulina NPH correspondente a. Então, ele quer 60 unidades, tá? E ele tem uma seringa de 3 ml. Cada 100 unidades, 1 ml, ele tem 100 unidades, certo? Aqui você pode fazer a regra de 3 se quiser, mas não há necessidade. Se 1 ml eu tenho 100 unidades, se eu preciso de 60, eu vou aspirar 0,60 ml dessa insulina, tá? Então, seria a letra A, o nosso gabarito. Próxima questão. Calcula o gotejamento para macrogotas. Já colocou macrogotas. De uma infusão de soro fisiológico a 0,9%. 0,1 litros. A ser infundida em 30 minutos. Ação alternativa correta. Então, ele coloca 0,1 litros. Lembrando que na fórmula você tem que colocar em ml, tá? Tem que passar. 0,1 litros equivale a 100 ml. Isso aqui você tem que saber, tá? 100 ml em 30 minutos. E ele quer ele quer macrogotas. Então aqui, ó, macrogotas, você vai usar a fórmula com o tempo em minutos, né, que é o que ele passou ali. Então você colocar volume vezes 20 sobre tempo. Então essa fórmula aqui é quando você quer achar macrogotas, com o tempo em minutos. Aí vamos só substituir aqui, ó, macro igual volume 100 vezes 20, que é da fórmula, sobre tempo. Tempo que é 30. Aqui, ó, 2000 sobre 30. Você pode dividir aqui. 200 dividido por 3 vai dar 66, vai dar uma dízima. 66,6. Beleza. Aí você vai ver aqui, pô, professor, 76,6 eu não tenho, mas eu tenho um 66 aqui. E tem um 67. Nesse caso aqui, depois da vírgula ficou um 6. Se der de 5 para cima, e sempre na questão ele vai colocar 6, 7. Nesse caso aqui você vai arredondar para cima. Então nesse caso vai dar 67 gotas por minuto. Esse nosso gabarito seria letra B. 67 gotas por minuto. Próxima questão. 83. Quanto tempo a mesa de instrumental pode ficar montada na sala operatória antes do início do procedimento cirúrgico? Então ele pergunta o tempo antes do início. Até 55 minutos, 45 minutos, 60 minutos. Ou D, não há definição de tempo, mas deve-se utilizar o material aberto no menor tempo possível. Nesse caso aqui do procedimento cirúrgico, a letra D é a correta. Não há um tempo definido, mas quanto mais rápido, melhor. Então, letra D é o nosso gabarito. Próxima questão. 84. No mundo, particularmente nos países em desenvolvimento, o rotavírus é uma das mais importantes causas de diarreia grave em crianças menores de 5 anos. Na maioria das vezes, a diarreia com caráter aquoso, aspecto gorduroso e explosivo, além de febre alta. Assinale a alternativa incorreta com relação à prevenção do rotavírus. Então ele coloca aqui, ele quer incorreta sobre a prevenção. Letra A, usar sempre a privada, mas se isso não for possível, enterrar as fezes sempre longe dos cursos de água. Lavar e desinfectar as superfícies, utensílios e equipamentos usados na preparação de alimentos. Administrar a vacina contra rotavírus exclusivamente. Quando coloca exclusivamente, você já pode ver, tem alguma coisa errada. As crianças maiores de 15 meses. Aqui já está errado. Não utilizar água de riachos, rios, cacimbas ou poços contaminados. Isso aqui está correto. Então, letra C é a nossa errada. Administrar a vacina contra rotavírus exclusivamente as crianças maiores de 15 anos, de 15 meses. Próxima questão. 85.
consiste na técnica de manipulação dos medicamentos para administrar-se ao paciente. Envolve amplo conhecimento prévio sobre a droga, ações e reações, conferência da prescrição, aqui já matou, conferência da prescrição com medicamento, realização de cálculos, diluições, completa identificação e escolha de materiais e equipamentos apropriados para a administração. Esta definição refere-se a... Então, na técnica aqui, tudo isso aqui é feito no preparo. Letra A é o nosso gabarito. Próxima questão. 86. A equipe de saúde deve estar atenta para algumas doenças que são de notificação compulsória, para que se possa ter um controle e rastreamento adequado dessas doenças. Referente ao exposto, assinale a alternativa que corresponde às doenças de notificação compulsória. Então, ele quer doenças de notificações compulsórias. Aí coloca a letra A, violência sexual e violência doméstica. B, herpes labial. Esquistossomose. C, febre amarela e lúpus. E D, tuberculose, giardíase. Então, nesse caso aqui de notificação compulsória, seria a letra A, violência sexual e violência doméstica. Letra A é o nosso gabarito. Próxima questão. 87 foi anulada. Próxima questão. 88. Um dos meios/sistemas de administração de oxigênio de alto fluxo utilizados na oxigenoterapia que possibilitam o controle da fração inspirada de O2 fornecida ao paciente através de válvulas plásticas de diferentes cores de acordo com a quantidade de oxigênio. É conhecido como... Ele está falando aqui sobre a máscara de Venturi. Letra C é o nosso gabarito, né? Que é um dos sistemas de alto fluxo possibilita o controle da fração inspirada fornecida ao paciente através de válvulas plásticas de diferentes cores de acordo com a quantidade de oxigênio. Então, isso aqui seria a máscara de Venturi. Letra C é o nosso gabarito. Próxima questão. 89. Segundo American Heart Association, diretrizes de RCP 2015, em vítimas adultas de parada cardiorrespiratória, o correto é que os socorristas apliquem compressão torácica a uma frequência D. Então, essa diretriz ela vai mudando de 5 em 5 anos, pode acontecer mudanças. Então, nesse caso aqui ele fala sobre a de 2015 e compressão torácicas. A partir de 2015 foi considerado que a compressão deve ter entre 100 a 120 compressões por minuto. Tá? Então, nesse caso aqui, letra D é o nosso gabarito, 100 a 120 compressões por minuto. Próxima questão. 90. As traqueostomias têm o objetivo primário de servir como alternativa artificial e segura para a passagem do ar, podendo ser temporárias ou definitivas. Suas indicações incluem a desobstrução de vias aéreas, permissão da ventilação mecânica em substituição aos tubos endotraqueais e higiene brônquica, entre outras. Com base nessa definição, assinala a alternativa incorreta. Ele pede a incorreta. A colocação da cânula endotraqueal deve ser cuidadosa para que não ocorra lesões ou sangramentos estruturais locais. As cânulas podem ser metálicas ou de silicone. A cânula metálica divide-se em 3 partes: cânula externa, cânula interna e mandril. Em ambientes domiciliar, a preferência deve ser sempre dada às cânulas plásticas por serem mais fáceis de manuseio, facilitar a higienização e terem menor custo. Nesse caso aqui, a incorreta seria, letra D, seria o nosso gabarito, a incorreta. Em ambiente domiciliar, a preferência deve ser dada às cânulas plásticas por serem de mais fácil manuseio, facilitar a higienização e terem menor custo. Próxima questão.